Bom dia, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical nesse domingo. Nossa expectativa é que os amados irmãos tenham reservado esse tempo como algo muito precioso, o tempo de aprendizado do Senhor, o tempo de ouvir a sua palavra, de ser exortado, que possamos estar juntos, conhecendo mais da vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Vamos a Deus em oração nesse instante, pedindo por esse tempo que teremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos, Senhor. Somos gratos pelo Teu Filho que morreu na cruz em nosso lugar. Te somos gratos pela Tua palavra que revela a Tua vontade para as nossas vidas. Te somos gratos por desfrutar da Tua vontade, da Tua boa, perfeita vontade em nossas vidas, à medida que nos submetemos a ela. Te pedimos por esse tempo que o Senhor venha falar aos nossos corações, transformar as nossas vidas. Assim te oramos, pedindo também perdão pelos nossos pecados. É no nome do Teu Filho amado que te oro. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e ler o texto que o irmão Marcos vai trabalhar nessa manhã. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Aguardar os irmãos abrirem suas Bíblias. Esperamos que todos estejam com suas Bíblias, com seus lápis para anotar, com expectativa de aprender do Senhor. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Que os irmãos já possam ir meditando nessa palavra e pedindo ao Senhor que venha falar ao seu coração. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar louvores, pois isso é bom, isso é agradável. Reconhecer através dos cânticos o seu caráter, a sua vontade, os seus planos e aquilo que Ele fez em nossa vida. Vamos louvar o nosso Deus. Olá, irmãos, vamos louvar com o corinho calmo, sereno e tranquilo. Louvemos ao Senhor. Calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus.
Amém. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Salmo capítulo 14 para darmos continuidade à nossa leitura semanal. Hoje no Salmo capítulo 14, eu gostaria que os irmãos fossem até lá para ler conosco Salmos capítulo 14 e vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Amém? Que o Senhor venha a aplicar a sua palavra ao nosso coração. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Convido a você a louvar o nosso Deus novamente. E logo após teremos o estudo da palavra com o irmão Marcos. Vamos louvar o nosso Deus. Hino de número 279 do Voz de Melodia, que tem por título Que Fiéis Nós Sejamos. Deus não nos força a servir em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em provas serás vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Na vida ou morte, teu nome honra. Aprovados vivamos assim. Ó, vem nossas vidas com fogo purificar, pra sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós
da palavra estandarte fazer, que fiéis nós sejamos pra por Cristo viver ou morrer, que fiéis nós sejamos da palavra estandarte fazer, que fiéis nós sejamos pra por Cristo viver ou morrer. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, dando continuidade à nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte. Espero que todos estejam bem, que tenhamos tido uma semana tranquila na presença do nosso Deus. E vamos iniciar esse culto de hoje com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tua misericórdia em nossas vidas. Senhor Deus, pela salvação que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, através da morte do teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus, nos ajude a andarmos nos teus caminhos, Senhor Deus, a nos firmarmos cada vez mais em Ti. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, Senhor Deus. Te pedimos e agradecemos por tudo isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. E o texto que nós vamos ver hoje está no livro de Mateus, que nós vamos dando continuidade do Sermão do Monte. Hoje no capítulo 6, nos versos 19 a 21. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, do 19 ao 21. Que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Então, Cristo vai trabalhar nesse texto. Na verdade, a partir do versículo 19 do capítulo 6 até o final do capítulo 6, Cristo vai tratar basicamente da nossa relação com os bens materiais. Como deve ser a nossa relação com os bens materiais. E aqui ele já começa, esses 3 versículos que nós vamos trabalhar hoje, o 19, o 20 e o 21, já começa com essa orientação: não ajuntem tesouros aqui na terra, ajuntem tesouros nos céus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. A primeira coisa que a gente tem que verificar, que a gente tem que mostrar, é que não é pecado ser rico, não é pecado você ter bens materiais. Nem é uma virtude você ser pobre, vamos dizer assim. Nós vamos trabalhar isso direitinho, mas você pode ter bens. A questão é como você possui esses bens. Qual a sua relação com esses bens? E a gente vai explicar isso direitinho. Então, Cristo, seguindo aqui no seu ensinamento, nós vimos nesses estudos anteriores que os fariseus, os líderes religiosos da época, eles usavam a religião, eles usavam o poder que eles tinham pela religião para conseguir bens. Eles queriam ter bens, eles queriam poder, eles queriam dinheiro. E nós vemos hoje
que muitas igrejas ainda são assim, infelizmente. Muitas pessoas são assim, usam o poder, a liderança para obter vantagens financeiras. Paulo vai nos advertir sobre isso lá na sua carta a Timóteo. Em 1 Timóteo 6, capítulo 6, do 3 ao 10, ele vai falar assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Até aqui tá bom. Então o que é que Paulo está falando aqui? Que muita gente se utilizava da sua posição, se utilizava da piedade, da devoção dos outros, vamos dizer assim, para conseguir dinheiro, para enricar. Inclusive, a gente tem que lembrar que os judaizantes acusaram Paulo disso, né? Eles acusaram Paulo de querer desvirtuar as leis de Moisés para ganhar dinheiro com isso. Ele queria ganhar dinheiro e Paulo mostra que não foi assim. Mas os líderes religiosos faziam isso. E hoje, infelizmente, muitos ainda fazem. Usam da fé dos outros, usam da crença dos outros com o único fim de obter dinheiro. Estamos vendo aí na televisão inúmeros escândalos em todos os meios, não é só no meio. Tem no meio evangélico, tem no meio dos católicos, tem no meio de espíritas, tem em todas as religiões. Vai ter gente que vai usar a crença dos outros para obter vantagem financeira. E isso acontece dentro dos evangélicos também, muito, inclusive. Então, por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a Bíblia, para não nos deixarmos enganar. Quando Paulo prega aos bereanos, os bereanos não creram de primeira no que ele estava falando, não. Eles foram lá consultar nas escrituras se o que Paulo falava procedia verdadeiramente. Então nós temos que ter essa sabedoria também, ok? Temos que ter cuidado, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus para não sermos enredados por esses falsos mestres. Amém? Então, como eu disse, não é pecado ter dinheiro, não é pecado nem ser rico. A questão é não deixar o dinheiro dominar a nossa vida. Para mostrar como é essa situação, como é essa relação, nós vamos ver duas histórias na Bíblia. Ambas em Lucas. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, vamos ler do 18 ao 24. Todos acharam? Então vamos ler. Lucas 18, do 18 ao 24. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre,
que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então Cristo aqui não estava criticando o fato de ele ser rico. Estava falando do fato de ele não conseguir abandonar as riquezas para segui-lo. O que é que Cristo está dizendo ali? Abandone toda a sua riqueza, dê para os pobres e me siga. Aí todo mundo tem que fazer isso, tem que deixar tudo que tem para poder seguir a Cristo. A gente vai ver lá na frente que não. Mas Cristo conhecia o coração desse rapaz e fez esse teste com ele. A primeira coisa que ele já se achava importante. Só é um príncipe, era um dos principais. Jesus disse: Você tem que observar os mandamentos. Aí ele disse: Não, isso eu faço desde criança. Aí Jesus disse: Tudo bem, venda tudo que tem e me siga. Mas aí ele não pôde fazer. Por quê? Porque ele amava mais o dinheiro do que a Cristo. Um exemplo que a gente não tem que se desfazer de tudo está justamente no capítulo seguinte, em Lucas 19. E nós vamos ler do 1 ao 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a gente tem que lembrar primeiro o que era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos. Eram aqueles judeus que cobravam impostos dos judeus para Roma. Eles eram extremamente mal vistos, eram considerados traidores, eram considerados ladrões, e muitos eram considerados pecadores. Mas ele era rico, ele era um homem rico. Mas em momento algum a gente vê que quando Jesus está chegando, ele não vai usar da riqueza dele para se chegar a Cristo. Eu sou um homem rico, eu quero falar com Jesus. Não. Ele vai subir numa árvore, ele quer ver Cristo. Ele sobe numa árvore, mas Jesus vê, e ele diz assim: não, eu vou pousar na tua casa. E Zaqueu fica extremamente feliz, jubiloso de Jesus ter escolhido ele para ficar na casa dele. Mas os outros, os príncipes, os fariseus, os judeus, olha, Jesus não sabe que aquele cara é um pecador, não. Que ele é um ladrão, é um pecador. Mas Zaqueu, sem Cristo falar nada, Zaqueu se levanta, no verso 8, e diz assim: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém de alguma forma, eu vou devolver o quádruplo, 4 vezes mais do que isso. E Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Veja bem, com a diferença do jovem que se achava santo,
porque cumpria todos os mandamentos e era muito rico, para Zaqueu, que sabia que era um pecador e que também era muito rico. Para o jovem, Cristo diz assim: deixe tudo o que você tem e me siga. E o jovem não consegue fazer isso, porque ele ama o seu dinheiro, a sua riqueza. Mas para Zaqueu, Cristo não mandou ele dar tudo o que ele tem aos pobres. Zaqueu, de própria vontade, diz assim: metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicado. E veja que Jesus não chegou para Zaqueu e disse: não, você tem que dar tudo que você tem para poder se chegar a Deus, para poder me seguir. Jesus não disse isso. E por que Jesus disse isso com um jovem rico e não disse isso com Zaqueu? Porque Jesus conhecia o coração do jovem rico e conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia que o coração do jovem estava na sua fortuna. Por isso que ele faz o teste: dê tudo que tem e me siga. E o jovem não consegue fazer isso. Mas para Zaqueu ele não faz isso. Por quê? Porque ele sabe que o coração de Zaqueu naquele momento não estava mais no dinheiro, na sua fortuna. E ele sabia que se ele dissesse a Zaqueu: dê tudo o que você tem e me siga, Zaqueu teria feito isso. Então ele conhecia o coração dos dois. Então a gente vê a diferença da relação que nós temos com o dinheiro. O jovem tinha dinheiro e o dinheiro era o Deus dele. Zaqueu tinha dinheiro, mas o dinheiro não se tornou o Deus dele. Então não é pecado ser rico, não é pecado ter bens, mas é a questão da nossa relação com os nossos bens, que é o que importa para Deus. Um dos maiores pecados, se não o maior pecado, o maior pecado na Bíblia, é a idolatria. Por que idolatria a gente pode considerar o maior pecado? Porque na idolatria nós colocamos algo no lugar de Deus. Nos mandamentos nós temos que amar a Deus acima de tudo. E Cristo repete isso: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aquele que é idólatra, ele coloca outras coisas no lugar de Deus. E idólatra não é aquele que adora uma imagem de um santo somente. Aquilo é um idólatra também. Mas nós podemos idolatrar outras coisas. O jovem idolatrava o dinheiro. O dinheiro dele era a principal coisa para ele. Então aquele era o ídolo dele. Nós podemos ter outros ídolos. Nossa profissão pode ser nosso ídolo. Nossa família pode ser nosso ídolo. Até nossa posição na igreja pode ser nosso ídolo. O ídolo é aquilo que nós vamos honrar mais do que honramos a Deus. E já que estamos em Lucas, vamos voltar um pouquinho para Lucas 12. A parábola do rico insensato, a partir do verso 13. E diz assim: e disse-lhe um na multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco,
Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nessa parábola fala a história de um homem rico e que para ele a sua fortuna era tudo, era o que importava para ele. Porque ele argumentava: eu tenho riqueza para viver muitos e muitos e muitos anos. Mas a nossa riqueza só serve se nós estivermos vivos, saudáveis, se nós pudermos gozar dessa riqueza. Ela pode até servir, mas se a gente não pode gozar, de que adianta juntar tesouros? De que adianta nós juntarmos tesouros se nós não podemos controlar a nossa vida? Nesse caso aqui, ele diz: não, construirei celeiros, eu tenho fortuna. Se eu não trabalhar mais a minha vida toda, eu estou tranquilo, porque eu tenho bens para me manter no luxo pela minha vida toda. Mas aí dizem a ele: hoje à noite te pedirão a tua alma. E isso tudinho que você preparou é para quem? Vai servir para quem? Não serve para nada. Nessa pandemia, aqui no Brasil, já se foram mais de 130 mil pessoas acometidas pela Covid-19. 130 mil pessoas morreram dessa doença. Quantas dessas pessoas estavam preparadas? Até o começo do ano, a gente nem tinha ouvido falar dessa doença. Mal tinha ouvido falar dessa doença. Nem imaginou que ela fosse chegar por aqui. E 130 mil pessoas já partiram por causa dela. E algumas, eu acho que todos aqui conhecem alguém que morreu por causa dessa doença. E ela continua matando ainda. Não temos vacina, não temos cura para ela. O que a gente está podendo fazer é buscar evitar. Então, quantos desses estavam preparados? Do ano passado, alguém imaginava, desses 130 mil, ano passado, algum deles imaginava que ia morrer de uma doença que ia surgir de repente? Se prepararam? Quem sabe? A gente não sabe a vida de ninguém, só da nossa. Mas é para ver como nossa vida é um vento, como a própria Bíblia diz, né? Um vento que dá e sopra e a gente desaparece. Então, nós temos que ajuntar tesouros com Deus, nós temos que buscar trabalhar para Deus. Não adianta juntar tesouro, juntar riqueza. Temos que trabalhar para nos manter, nós vamos ver isso no restante do capítulo 6, durante essas próximas semanas que nós formos estudando. Mas o foco tem que ser buscar a Deus e não juntar tesouros, porque pode ser que eles não sirvam para nada. A gente pode juntar dinheiro a vida toda, pode juntar milhões, aí morre no outro dia e os milhões vão ficar para os herdeiros, se tiver, se não, quem sabe. E nós temos que prestar nossas contas com Deus do que nós fizemos, de bom e de ruim. Então, é importante a gente focar nisso aí. Colossenses 3:5, Paulo reforça essa ideia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza é o amor ao dinheiro, é o amor às coisas materiais. Paulo está dizendo aqui, é idolatria. E ele repete isso em Efésios 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha o peso dessa palavra aqui, né? O avarento, que é idólatra, o avarento é idólatra,
é aquele que coloca seus bens, suas coisas antes de Deus, não tem parte no reino de Deus. Ok? Então nós temos que ter cuidado com o desejo pelas coisas. Lá nos 10 mandamentos nós lembramos, né? Não cobice a mulher do próximo, nem as coisas. Essa cobiça é o egoísmo, é o desejo de ter mais do que os outros, de ser melhor, de ter mais bens. Lá em Josué, falando em cobiça, em desejo, em Josué 7, nós temos o pecado de Acã. Eu não vou ler, mas vocês podem ler depois. Todo o capítulo 7 fala disso. Qual é a história de Acã? Deus manda entrar em guerra com Jericó, destruir Jericó. E tudo em Jericó seria anátema. Ou seja, tudo aquilo que estava na cidade tinha que ser destruído. Estava amaldiçoado por Deus. Então tudo tinha que ser completamente destruído. E Acã vai lá e olhou e viu uma capa babilônica, viu prata, viu ouro e cobiçou. E chegou lá, pegou tudo aquilo e escondeu debaixo da tenda dele. E lá na frente, ninguém viu, né? Escondeu debaixo da tenda. E lá na frente, Israel entra em guerra com uma cidadezinha pequena, Ai, e perde. Como é que a gente perdeu uma batalha? Porque aí Deus vai dizer, vocês incorreram no anátema. Vocês pecaram. O pecado de Acã prejudicou todo Israel. E até que o pecado de Acã tivesse sido resolvido, Deus mostrou quem era o responsável. Ele foi lá e morreu por causa desse pecado. Ele e toda a família dele que concordaram com aquele pecado. Até o mal ter sido tirado de dentro de Israel, todo Israel foi prejudicado por causa do pecado de Acã. E o pecado de Acã foi cobiça, dinheiro, a riqueza. O simples fato de ter aquele ouro, aquele dinheiro, era mais importante do que o que Deus tinha determinado para a vida deles. Ok? Então é isso aí. A avareza, o desejo, o amor pelo dinheiro é idolatria. E isso pode prejudicar toda a nossa vida. Então nós vimos isso aí. Então Cristo vai mostrar isso. E a gente vai ver no restante do capítulo que ele vai trabalhar isso também de outras formas. Então, não é pecado ter dinheiro, não é pecado nem ser rico. Mas, como eu disse, é onde está o seu coração. Se é no que você tem, ou se é em Deus. Na Bíblia nós vimos inúmeros exemplos de homens ricos que serviram a Deus. Jó, Abraão, José de Arimateia, o próprio Zaqueu que nós vimos hoje, Cornélio, que era um oficial de alta patente romana, era um homem rico, Lídia, da igreja de Filipos, que montou a igreja, que sustentou a igreja na casa dela. Então são pessoas que tinham bens, mas colocaram o reino de Deus em primeiro lugar e usaram seus bens para trabalhar pelo reino de Deus. Hoje nós temos inúmeras pessoas que fazem isso, contribuem com missionários, contribuem com obras sociais também, assistências sociais das igrejas. Então é importante que nós trabalhemos, é importante que nós usemos os nossos bens para o reino de Deus. Okay? Aquele negócio, você não pode ir para uma missão, ser um missionário. Ajude aqueles que estão indo, que estão lá, que precisam de suporte, precisam de recursos para trabalhar. Então, nós temos que compartilhar a nossa prosperidade com os outros, porque nós somos mordomos. Nós já estudamos isso. Nós somos mordomos, e ser mordomo não significa viver na mordomia. Aí seria se Cristo fosse o nosso mordomo. Nós não, ao contrário, nós somos o mordomo dele.
Ele nos dá os bens para nós administrarmos. E nós temos que administrar os bens que Ele nos dá no trabalho dele e não para nós. Se você é um contador de uma firma e você recebe o dinheiro para pagar as contas da firma, você não pega o dinheiro e vai pagar suas próprias contas. Você vai pagar as contas da firma. Isso aí quem faz é a turma corrupta. E por isso tem um bocado sendo preso aí. Então nós temos que ser mordomos verdadeiros, trabalhando com os recursos que Deus nos deu, voltando, usando-os para trabalhar na sua seara, vamos dizer assim, ok? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Como eu disse, até o final do capítulo 6 nós vamos ver outras relações que nós temos que ter com o dinheiro, com nossos bens, com nossos recursos e etc. Amém? Nós vamos orar encerrando. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua misericórdia, obrigado pelos recursos que o Senhor nos concede, Senhor Deus, e que possamos usá-los para trabalhar na tua obra, na tua seara. Ser com cada um, nos despede em paz, possamos mais tarde participar do culto também, seja na igreja ou em casa, através da internet. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor tenha falado grandemente ao seu coração nessa manhã. Estamos encerrando essa escola bíblica dominical, mas antes gostaria de dar um aviso importante. A liderança da igreja, por meio do seu pastor e diáconos, se reuniu essa semana e decidimos o retorno das atividades de maneira presencial na igreja. Ainda não retornaremos na congregação, por motivos próprios de lá, mas na igreja estaremos retornando. Peço que os irmãos estejam orando por esse retorno a todas as atividades, né? Temos tomado todos os cuidados necessários e para que possamos desfrutar de uma boa comunhão, desfrutar de estarmos juntos de maneira presencial e tomando todos os cuidados. Então estejam orando por isso. Então, a partir da semana que vem, voltaremos com a escola bíblica para adultos, tá bom? Para as crianças ainda não, devido ao contato físico e tudo, mas as professoras estão mandando vídeos das aulinhas que elas mesmas estão preparando, os pais já têm conhecimento e que vocês possam dedicar esse tempo. Então, sempre nos sábados, às 4 horas, os vídeos estão sendo disponibilizados para os irmãos que têm crianças, né, pequenas. Então, domingo agora, 6 horas, Escola Bíblica Dominical para adultos. À noite, o culto vai ser às 6 horas, no próximo domingo, dia 6. Hoje continua às 4. E dia 9 de setembro, voltaremos com o culto de oração às 7 horas da noite, tá bom? Domingo que vem, Escola Bíblica, 9 horas, culto à noite, 6 horas. Dia 9, culto de oração às 7 horas, tá bom? Hoje à tarde, continuamos com o horário de 4 horas, aguardando todos os irmãos às 4 horas na igreja, para cultuarmos ao nosso Deus. Hoje, culto às 4 horas, tá bem? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Deus abençoe e até logo mais para aprendermos mais do nosso Deus. Se agrada cada ser viver do jeito seu. Lembrai que o Salvador por vós sua vida deu. Por isso então devei por ele aqui viver, pois veio do alto céu por nós na cruz morrer. A Cristo então buscai, por ele batalhai, os sonhos, planos, vida, por ele renunciai. O mundo desprezai, seu ganho e seu amor, jamais
Ele há de acrescentar. Pensai nas coisas lá do alto, pensai em primeiro lugar nos santos e eternos valores que ecoam do celeste lar. As coisas terreais devem renunciar, as coisas eternas devem sim almejar. Oh, não penseis que aqui para sempre ireis morar, porém aqui vivei, pensando em vosso lar, em terra estranha, pois os crentes devem ser leais embaixadores de Deus em seu viver. Aqui no mundo não deveis os pés firmar, pois caminhais enfim ao vosso eterno lar. Buscai as coisas lá do alto, buscai em primeiro lugar de Deus o reino e a justiça,